graça e a paz a todos, a graça e a paz, pastor João, seja bem-vindo. A graça e a paz, muito bom estar na Escola Bíblica Dominical, sempre é muito bom, a Escola Bíblica tem sido bênção, né? Amém, pastor. Hoje estamos no capítulo 18, a misericórdia de Deus, que está na página 181 a 188. Pastor João, 1º de agosto de 2021, né? E está passando, e o livro está finalizando, já estamos chegando aí nos últimos capítulos. E o senhor tinha razão, o último capítulo é meu, eu que vou fazer o encerramento novamente, e soberania é seu, conforme o seu desejo. Mas estamos aprendendo cada vez mais para a glória de Deus. Bom, o nosso texto hoje, né, sobre a misericórdia de Deus, está em Salmo 103, versículos 10 e 11. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com, né, os que o temem. Isso é um refrigério, né? É um alívio, um descanso para as nossas almas. Como nós falamos na lição anterior com o pastor Edelson, imagina, né, se recebêssemos conforme os nossos pecados. E deveríamos pensar a respeito para poder ter, como diz, dar uma importância, não é nem essa palavra, para compreendermos, né, a grandeza da obra de Cristo na cruz. E a misericórdia, eu particularmente penso que dentre todos os atributos, é o que tem mais compreensões erradas, né? Essa coisa de dó, né, ele teve dó, parece que depende do nosso estado de miséria, né? E não é. A misericórdia é oriunda do coração de Deus, independente do nosso estado de miséria, né? E ela é aquela parte que opera, né, não por causa de pecamos muito ou pecamos menos, mas porque Deus nos amou sobremaneira, né? E Ele não olha para a gente, depois da sua escolha, segundo os nossos pecados. Isso é incrível, né? Isso é tranquilizador, né? Saber que Ele vai olhar para mim e vai olhar com a lente da misericórdia. Quer dizer, independentemente da quantidade de pecado que eu tiver cometido, Ele tem um propósito e uma fidelidade de me amar e de me perdoar e de me receber novamente, né? Isso é glorioso. Agora, é preciso ter sempre em mente que misericórdia não é dó, não é pena, é misericórdia, é um sentimento mais... Se é que é um sentimento, né? Mas é um conceito mais elevado, né? Diríamos assim. Somos tendenciosos, né, pastora, a definir esses atributos a partir dos nossos próprios mesmos, né? Conceitos, né, de nós mesmos. Mas se formos olhar assim, ficaríamos estarrecidos, igual nós falamos numa outra lição, né, quando Deus manda aniquilar como é que chama, pastor, o nome do povo? Amalequitas. Né? Homens, mulheres, crianças, idosos. Né? Complicado, não é? E às vezes a gente ouve, assim, já ouvi muito, assim, fulano está tão misericordioso. Eu não sei se é uma qualidade que pode ser atribuída ao ser humano. Me parece que o conceito de misericórdia vai bem além de fazer donativos, de fazer doações, enfim, de ajudar alguém, de ter pena e dó, né? Me parece que é um conceito bem mais elevado, bem mais superior, né? E que agora uma coisa é fato, a história comprovou que Deus sabe usar de forma precisa a misericórdia, né? Sem ter dó, sem ter pena, sem mérito, né? É uma escolha de ser bondoso, né? De ser misericordioso, independentemente da situação do freguês, né? Da pessoa. Um exemplo, pastor, que tivemos na família, né? O primeiro neto da minha irmã faleceu. Ele já nasceu com problemas seríssimos. E se tivesse sobrevivido, ele passaria por inúmeras cirurgias,
teria aí um período de internação aí de 2 a 3 anos ou mais. E quando ele nasceu 4 horas da tarde, faleceu 11 horas da noite. Então, quando ele faleceu, nós ficamos analisando, né? Lógico, nós lá em casa, quando eu falo assim, gente, nós não podemos julgar, porque eu penso que isso pode ter sido um ato de misericórdia de Deus. Não compreendemos, lógico, né? Você está naquele momento de dor, né? A dor do pai, da mãe, né? Os avós e tal, tudo aquilo. Mas foi um ato de misericórdia de Deus. Nós julgamos simplesmente, foi uma fatalidade, né? Assim o mundo julga, foi uma fatalidade. Ou outros julgariam, nossa, Deus foi tão ruim, tão cruel, tão né? cruel que não permitiu que essa criança sobrevivesse. Não, Deus é misericordioso e nós somos limitados, né? Não temos a condição de olhar pelos olhos de Deus. E uma sabedoria de vida, talvez a de Abacuque, é aprender a avaliar a vida não pelas circunstâncias. As circunstâncias, elas não revelam aquilo que, nem sempre aquilo que nos conforta. E ainda assim, Deus está usando de misericórdia, né? É uma coisa interessante essa coisa do inexplicável, né? Daquilo que é contrário demais ao que esperamos, e ainda assim crer que Deus está no controle e usou de misericórdia mesmo nas circunstâncias difíceis, né? Aleluia. Bom, pastor, no tópico 1, na página 184, a misericórdia é um atributo de Deus. Uma energia infinita e inexaurível da natureza divina que predispõe o Senhor a ser ativamente compassivo. Isso nós podemos olhar nas Escrituras, né? De Gênesis, Apocalipse. Aí, por exemplo, estudando a lição, aí eu lembrei do texto ali, quando Adão pecou. Qual foi o primeiro ato de misericórdia de Deus ali que nós podemos ver no texto? Deus cobriu a nudez de Adão e Eva, né? Eles tentaram pelas próprias mãos, né? Ali com as folhas, mas Deus cobriu. E aí, Gosto de pensar que foi a segunda atitude de misericórdia. Por favor, pastor, fale. Acho que a primeira foi procurá-los. Sim. Ele não tinha necessidade de procurá-los, mas pela misericórdia e a tentativa de restabelecer comunhão, ele os procurou. Encontrando-os naquelas circunstâncias, tentou fazer algo acerca, né? Que foi cobri-los. Mas, enfim, sim. Prossiga. Não, então, olha, né? Como é que é? Uma retificação, pastor? O primeiro ato de Deus, procurar Adão, né? Ali no jardim. Né? E o segundo ato, cobrir a nudez, né? Do casal. E nós vemos isso nas Escrituras, quando fala de Cristo, né? Cristo viu a multidão e moveu-se de compaixão. E eu ficava pensando assim, tentando entender, né, a compaixão de Cristo. Aí você olha assim para as pessoas falando de forma limitada. Nós não nos compadecemos nem do nosso parente que está indo para o inferno. E a Bíblia diz que Deus moveu-se, né? Cristo moveu-se de compaixão por aquelas pessoas. A compaixão, a misericórdia é um ato que predispõe, é um ato, vamos dizer assim, terno, de consideração com a criatura, né? O Criador num ato de consideração com a criatura. Né? E essa coisa dele se manter ativamente compassivo, né? Eu fico olhando assim, às vezes a narrativa bíblica, tem tantas circunstâncias, né? E você vê a misericórdia de Deus de forma tão profunda, tão íntima, né? Dos personagens, da história, né? Às vezes eu fico assim, um exemplo que eu acho bom também é o de Jacó, né? De todas as enganações e todas as intempéries que ele mesmo provocou, e a gente vê Deus sendo misericordioso com ele, passo após passo, até restabelecer a vida dele, né, a moral dele, enfim, a descendência dele, até chegar no José do Egito, até chegar em Moisés, né, até chegar na libertação. A gente vê ali o ato de misericórdia de Deus, né, e não é que Deus não o julgou, não é que ele não
sofreu consequências, foi julgado, né? Mas a gente vê que Deus foi sustentando ele no meio desse caminho. Eu acho interessante, eu gosto de pensar nessas misericórdias, e elas são aquele atributo cantado belamente por Jeremias e Lamentações, que elas são eternas, não têm fins, e se renovam a cada manhã. É três coisas infinitas, né? São eternas, não têm fim e se renovam a cada manhã. Então, o que a gente compreende é que definitivamente as misericórdias não tem jeito de acabar. Então, eu sempre gosto de pensar, eu gosto de falar assim, que para me estressar tem que esforçar muito. E eu já cheguei à conclusão que é praticamente impossível estressar Deus, né? Porque a sua misericórdia é eterna. Então, por mais que se estiver lá a ponto de esgotar, ela se renova. Mas tudo de novo. E a gente vê isso, né? Por isso talvez ele não desiste da gente, né? Suportou em longanimidade, né? Sempre algo, né? Tão. Bom, no tópico 2, na página 184, sempre que Deus apareceu ao homem, ele agiu conforme a sua natureza. Nós até falamos na lição anterior. Deus faz o que deve ser feito, né? O que é certo de acordo com o seu ser, porque ele é justo e também misericordioso. Quer no jardim do Éden, quer no jardim do Getsemane, Deus é tão misericordioso quanto justo. Pastor, nós falamos aqui, né, dos atos de misericórdia de Deus, né? Ali com Adão e Eva. E qual seria o ato de justiça? Quando ele expulsou Adão e Eva do jardim. Mas antes dele aplicar a sua justiça, ele agiu com misericórdia. E muitas vezes, igual nós falamos também, né, da nação de Israel na história lá, né, Deus advertindo o povo, né, enviando guerras, situações ali para que o povo, né, movesse em direção a Deus, atos de misericórdia. Até que, como o pastor Adelson falou, vai agora no tete a tete, né, e a justiça será aplicada. E agora o mais incrível é que mesmo quando essa justiça é aplicada, a misericórdia está ali, né? Mesmo quando, eu acho interessante isso, porque se a gente olhar a miúdo, de certa forma, quando, mesmo tendo expulsado Adão e Eva e sua descendência do jardim, colocado o anjo com a espada ali, os impedindo de voltar, porque não foi só expulsado, né? Eles não foram só expulsos, eles foram expulsos e impedidos de voltar. Mas, ainda assim, a impressão que eu tenho na narrativa bíblica é que Deus não desistiu totalmente deles, né? Continuou ali dando direção, abençoando, tentando ensinar, chamando a sua descendência, até que chegou Abraão, que resolveu crer de novo. E aí, de jardim a jardim, né? Tozer faz essa ponte, e eu estava aqui pensando que muito incrível, né? De jardim a jardim, do jardim do Éden ao jardim do Getsemane, lá no jardim do Getsemane, vamos ser humildes, que na narrativa bíblica, tanto velho testamentário quanto neotestamentário, o maior ato de justiça, ira, vingança, que nós falamos numa lição anterior, todos os atributos de Deus se uniram com força total na crucificação, que deu início ali, né, o princípio das dores ali, né, da paixão ali no jardim, enfim. De jardim a jardim, Deus operou a sua justiça, mas com extrema misericórdia e sem desistir, né? Tanto é que aí ressuscita a descendência de Adão e ressuscita Cristo da morte, né? Nesse ato de misericórdia, de justiça misturado, né? Eu acredito que quando a gente chegar no céu, não vai ter mais essa segregação de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, Deus soberano, Deus é onipotência, e, enfim. Deus é Deus e pronto, acabou. Eu sou o que sou, vai se revelar na sua plenitude. Então, assim, humildemente, talvez a melhor revelação de Deus tenha sido a de Moisés mesmo. Eu sou o que sou, pronto, acabou. Pronto, né? No tópico 3, na página 185, a misericórdia divina não é um estado de espírito temporário, aleluia por isso,
mas sim um atributo do ser eterno de Deus. Ela não teve um começo e, sendo eterna, também não terá fim. É o que nós estávamos falando, né? Que a simplicidade de Deus, né? Da outra lição. Os atributos se qualificam. A misericórdia de Deus é eterna, é imutável, nada fora dele pode alterar, aumentar ou diminuir essa misericórdia. Ela é ilimitada, né? Como o senhor citou Jeremias, né? Lamentações de Jeremias, são renovadas todas as manhãs, né? Sobre as nossas vidas. O nosso Deus, pastor, talvez nós gostamos muito, né? Como o senhor disse numa outra lição. Alguns atributos parece que nos são mais favoráveis, né? Do que outros. Mas a misericórdia, ela é operada na santidade de Deus, na justiça de Deus, no amor de Deus, e assim sucessivamente. E essa coisa de não ser um estado de espírito de Deus, né, uma coisa temporária, nos conforta, né? Imagina, nós temos falado muito isso nos atributos, imagina Deus amanhã acordando estressado, de mau humor, que seria da humanidade, né? Que seria de nós se Deus amanhã resolvesse acordar de mau humor, né? O contrário ao que ele é hoje, né? Ainda bem que a Bíblia garantiu que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Aleluia. Agora, a misericórdia, então, se ela não é um estado de espírito temporário, ela é uma situação permanente. Eu acho isso interessante, essa coisa de situação permanente, e não sei se vocês estão tendo essa sensação com os atributos, mas eu tenho repensado até a forma de cultuar, né? Como a gente erra diante de Deus, verdade, né? Como a gente chega aqui no culto e tenta agradar a Deus para ver se naquele dia Ele nos abençoa. Né? Eu estava brincando aí numa lição aí, cheguei a falar para alguém, falei, eu acho que eu vou comprar uma fita ungida, uma rosa ungida, estou precisando do dinheiro para ver se Deus me abençoa, né? Fazendo um sarcasmo, né? Na atual conjuntura das igrejas, da crendice popular. Meu Deus, eu fico pensando como é que Deus, lá do alto, olha para tanta crendice popular acerca dele mesmo, né? Então eu não tenho que chegar aqui num culto e bajular Deus para ver se naquele dia Ele me abençoa. Ele é o mesmo que estava lá no culto de Abraão com Melquisedeque, é o mesmo que descia lá e no virar do dia falava com Adão e Eva, é o mesmo que está aqui hoje, né? É o mesmo que está em cada culto, e a gente chega achando que Deus hoje está carente, que se eu bajular Ele, Ele vai mover, vai forçar Ele a fazer qualquer coisa por mim, não é? Mas é um estado permanente, então Ele é misericordioso hoje, amanhã, né? Então, cabe a mim falar com Ele, porque assim Ele estipulou, cabe a mim orar a Ele, cabe a mim apresentar a Ele as minhas petições, a Bíblia diz isto, né? Cabe a mim acreditar que Ele é galardoador daqueles que o buscam, e cabe a mim entender, compreender e aceitar que Ele vai dizer sim ou não com a mesma naturalidade, e que isso não muda a misericórdia dEle. Nós pais, nós somos inconstantes e imutáveis, e os filhos também. Já viu que quando a gente fala não, em frações de segundo a gente passa da melhor pessoa do mundo para a pior pessoa do mundo? Sim. Né? E às vezes, dentro de nós estamos com aquele sentimento mesmo, nós realmente passamos a ser ruim naquele momento. E eu acho incrível como Deus consegue fazer esses atos e se manter. Né? Deus é o suprassumo do equilíbrio, né? Da serenidade, da eternidade. Né? Eu fico imaginando Deus no trono, naquela sapiência, naquela imutabilidade, né? Até meio irritante, né? Para nós homens pecadores, mas definitivamente Paulo tinha razão. O Evangelho, para os que perecem, é loucura, e para os que creem é poder de Deus. Então Deus é esse ser soberano, né, cuja misericórdia é de um estado permanente. Por isso é que difere, eu tenho preocupado muito nisso, difere de dó. Deus não tem dó de ninguém.
Né? Complacência não é um atributo de Deus. Né? Ele é complacente, ele é misericordioso. Nós somos complacentes porque nós ficamos medindo. Né? E já viu quando assim, quando a pessoa morre muito bem morrida? Né? Tem gente que morre bem morrido. Como que é morrer mal morrido, pastor? Fiquei curiosa agora. Assim, não saindo muito da lição. Não, mas assim, tipo assim, a pessoa está lá, rica, 80 anos, deita, infarta, dormindo, que nem sente, e amanhã, quando acorda, está morta. Compreendi, como diz os populares. Agora a pessoa tem lá 25 anos, em plena juventude, morre de câncer, morre metralhado, morre desbagaçado de um carro, morreu bem mal morrido, né? Ou bem morrido, né? Morreu bem morrido. Contrariando a lei natural da idade, da existência e tudo, aí as pessoas olham complacentemente e dizem assim, não, ela está no céu porque sofreu demais. Eu escuto isto definitivamente toda semana. E não é assim que a banda toca no céu. A banda celestial toca um pouquinho diferente, porque Deus não age movido pela dó. Ah, só porque sofreu, agora está salvo. Quem foi recentemente, teve um caso recentemente aí que só queria forçar a barra, né? Gente crente, querendo salvar quem não é crente só porque morreu bem morrido, né? Quer dizer assim, desastrosamente. Não, mas a misericórdia não é dó. Não é só porque eu estou sofrendo que Deus vai me abençoar. Ele vai me abençoar porque Ele é poderoso, porque Ele é amoroso, porque Ele é misericordioso, porque Ele gosta de abençoar. Se fosse assim, Ele não abençoava quem está tudo bem. Não é? Tem dia que a gente está tudo bem, então quer dizer que aquele dia Deus não abençoa a gente. Né? Então a gente precisa ter em mente que misericórdia é um estado permanente, não um espírito temporário de Deus. E isso é determinante, senão a gente vai chegar aqui no culto com aquele ar de filho arrependido. Né? Nós falamos numa lição anterior aí sobre a história do tênis do Iago, e se ele fosse 29 dias por mês, com a mesma serenidade, humildade, submissão que ele é nos 15 segundos que ele está pedindo o tênis, era o melhor filho do mundo. Então nós queremos fazer isso com Deus. Chegar aqui e achar que hoje ele vai mudar, né? Não, é um estado permanente. Né? Aliás, todos os atributos são permanentes, né? Não mudam, porque ele é imutável. Né? Então, só clareando isso, meu querido, não pense que Deus tem dó de você. Ele não tem dó de você. Ele tem misericórdia, é um outro conceito, não é? Não, e vamos deixar mais tenso um pouquinho, pastor? Deus exerce a sua misericórdia através da providência. Então, com a criação, né, a Bíblia diz que Deus veste, né, as flores do campo, né, Ele dá o alimento aos animais e tal. Então, Ele exerce ali a sua misericórdia com a criação. Ele também exerce a sua misericórdia com o homem, justos e injustos. Ele dá a chuva. O sol nasce para todos. É? O sol nasce para todos, a chuva, colheitas, justos e injustos. Mas os injustos, vamos dizer assim, é uma misericórdia temporal. Por quê? Porque no final os injustos sofrerão a justiça de Deus, o julgamento. E tem, só finalizando, pastor, e tem a misericórdia para os filhos de Deus, a misericórdia, né, eterna, a misericórdia ali, né, na cruz do Calvário. Então, quando olhamos ali a misericórdia de Deus, realmente não é dó, não é complacência, porque Ele é misericordioso com o ímpio. Mas o ímpio irá para o fogo eterno. Né? Isso me faz lembrar de um salmista esporádico, não foi como Davi que escreveu a maioria dos salmos, Asaf, quando ele escreve, e ele viu a prosperidade dos ímpios. E a gente quer medir essa coisa de Deus estar sendo bondoso, misericordioso comigo quando eu estou prosperando. Não é assim. De novo, meu querido, não é assim que a banda celestial toca. É incrível, mas conheço casos, presenciei, testemunhei, acompanhei casos de câncer, que no mais alto nível da corrupção humana, no sentido do corpo, corrompido, fragilizado, a misericórdia de Deus estava operando como um vulcão em explosão. Pessoa morrendo,
testemunhando a glória da misericórdia, a gente via o poder de Deus sobre. Então, essa coisa da Idade Média, que já falamos tanto, que se tá próspero é porque Deus gostou e abençoou e usou de misericórdia, se tá falido é porque Deus abandonou, se está saudável é porque Deus ama, se está doente é porque... Não é assim que a banda toca. E aí tá, o ímpio pode prosperar e o santo não. Verdade. Né? Vamos lá. Nós vivemos uma vida, tentamos viver uma vida mais próxima de Deus possível. E aí você olha para os ímpios e vê que o ímpio tá próximo, tem dinheiro, não deve, não tem carnê, né? Alguém perguntou assim, arrependeu de comprar o carro? Não, ainda não, o carnê não chegou. O dia que eu abrir a caixinha do correio, o carnê chegar, e eu vou me arrepender. Mas aí já é um pouco tarde. E aí o ímpio não tem carnê para pagar, e não tem doença, e está indo de vento e popa, né? Porque Deus... Não, o sol está lá. Em algum momento nós tomamos escolhas que nos levam a prosperar ou não, e Deus vai nos abençoando dentro daquilo que a vida nos propõe. Agora, o fato de eu né, como é um estado permanente e não um espírito temporário, independentemente das circunstâncias que minha vida está hoje, eu creio que a misericórdia de Deus permanece. Aleluia. Qual é o exemplo clássico máximo disso? De uma pessoa que permaneceu assim? Jó. Jó. É interessante porque nós terminamos de ler Jó recentemente na leitura bíblica diária, e sabe uma implicância minha? Eu li uma frase essa semana. De vez em quando eu me paro dando conselhos para o personagem do livro. Para você que é leitor, me entende. Já viu quando você se depara dando conselho? Poxa, não faz assim, tá vendo que assim? Eu fiz isso com o Peregrino. Falei, de novo? Eu não aguento mais. Né? Aí eu tive essa implicância, pessoal, esse ano com o Jó. E eu posto, todos os dias eu posto o versículo da leitura do dia. E eu não postei nenhum versículo que fosse fala dos amigos de Jó. Pus na geladeira os amigos de Jó. Então o senhor implicou, foi com os amigos. Foi, porque quando você lê a miúdo, você estuda sobre Jó, você percebe que ele entendeu essa coisa do estado permanente da misericórdia, e ele, na fartura, ele via Deus misericordioso, quando perdeu tudo, ele via Deus misericordioso, quando todos vinham acusá-lo, ele via Deus misericordioso, quando ele mesmo se acusava, ele via Deus misericordioso, quando Deus veio falar com ele viu Deus misericordioso, do capítulo 1 até o final do livro, ele viu Deus misericordioso. Um estado, ele conheceu que essa misericórdia não era um estado temporário, era uma situação permanente de Deus, que era misericordioso, independente da situação que o homem passa. Maturidade, equilíbrio, vida cristã, culto, abrir os ouvidos na hora do sermão, uma boa leitura, e de vez em quando até conversar com os personagens. Mas, enfim, é saudável, é saudável. Mas, enfim, crescimento te leva a compreender Deus assim. Né? Bom, pastor, tópico 4, na página 185. Assim como o julgamento é o confronto da justiça de Deus com a iniquidade, a misericórdia é o confronto da bondade de Deus com o sofrimento e a culpa do homem, com a sua miséria e o seu pecado. Pastor, quando eu estava estudando esse tópico, aliás, né, quando nós lemos o livro, não tem como fugir da obra de Cristo, né? Não tem como, ela é central, fundamental, é a pedra, né? E aí eu fiquei imaginando, Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus Cristo, né, lá em Apocalipse, será o justo juiz. Mas esse justo juiz é o nosso Salvador. E muitas vezes, igual Adão, quando Adão caiu, quando ele pecou, o que ele fez? Ele fugiu da presença de Deus. Mas Deus foi ao encontro dele. Nós temos Cristo como Salvador. E quando nós fugimos do Salvador, nós teremos um encontro com o justo juiz. E isso é terrível, é a aplicação da justiça de Deus, né? Vamos dizer assim, a aplicação máxima da justiça de Deus ali. E é de dar temor, né, para aqueles que não creem,
deveria, né, causar temor e tremor naqueles que não têm. A nós, né, temos o temor e o tremor, mas também temos a confiança inabalável, né, nesse mesmo Deus que é fiel à sua palavra e nos deu, né, a vida eterna com Ele, e isso é irrevogável. E essa coisa dos atributos aí se degladiando, tipo da justiça de Deus com a iniquidade, ao confronto, a misericórdia ao confronto com a bondade, o sofrimento, a culpa, tá, enfim, eu estava aqui e me lembrei de 2 filmes. Já assistiu Divertidamente, um desenho? Muito bom. Que é igual uma versão, e aí fizeram uma versão adulta, que é Guerra Interior. Ah, sim, Guerra Interior. É. Que são os vieses da nossa mente se degladiando. Divertidamente é engraçado que a tristeza ou a depressão, não sei, fica lá o tempo inteiro tentando deprimir a menina, né? A alegria tenta levantar ela e no Guerra Interior é a mesma circunstância. Eu fico imaginando se Deus fosse segregado aí lá no dia do juízo, aquele monte de Deus lá, né? O Deus bondade, o Deus justiça, né? E ainda bem que ele é permanente, é um só, né? Não se divide. Mas o fato é que a misericórdia é o que nos sustenta. A gente precisa ter isso em mente, que o que nos mantém de pé, o que nos mantém vivos, o que nos mantém respirando são as misericórdias do Senhor, né? A misericórdia de Deus, né? Quer dizer, o fato dele ser a própria misericórdia. Não é só um sentimento que ele vai exercitar, não é um fruto que ele vai plantar semente para ter. É nele, é inerente a ele. Sim, é o ser dele. Faz parte do ser dele ser misericordioso. Isso nos garante a sobrevivência, principalmente a espiritual, não é? Vai ser uma situação complexa, interessante, intrigante e eterna o julgamento. Quando Satanás nos acusar e Jesus Cristo nos defender, né? Ali, literalmente, a apelação, quem que é o Supremo Tribunal? É a misericórdia, né? O Supremo Tribunal Celestial, né, o STC, quem é o juiz que manda ali é a misericórdia. Quando apelarmos para a misericórdia de Deus, né, isso é o perdão, isso daí brota o perdão, daí brota a total aceitação e o lançamento dos pecados nas profundezas do oceano, né? Então, na verdade, é que esse confronto do julgamento com a justiça, com a iniquidade, com a misericórdia, com a bondade de Deus, na verdade, é um confronto que não chega a gerar uma crise existencial para Deus, né? Está tão bem resolvido que ele vai conseguir aplicar a justiça sendo misericordioso, e ele vai conseguir ser misericordioso aplicando a justiça, e ele já organizou tudo isso na cruz, né? A cruz é o ápice da revelação, né? Suprassumo, né? O suprassumo ali, né? Quais foram as palavras? Está consumado. E eu acho isso incrível, está consumado, né? É forte, né? O Juan Carlos gosta de usar essa expressão. Foi forte o sermão hoje. Então, forte foi a crucificação. Está consumado. Quer dizer, acabou. Ali não tem mais discussão. Lacrou. Ali, literalmente, pôs ponto final. Os homens podem bater cabeça, podem inventar teorias, mas a misericórdia de Deus foi derramada ali, cabalmente, e, independentemente de qualquer coisa, hoje, nós vivemos essa misericórdia, né? Então, esse confronto vai ser tranquilo, é um confronto pacífico. Misericórdia já ganhou. E o senhor falando, né, de Lamentações de Jeremias, um texto que correlaciona, né, que as misericórdias de Deus são renovadas todas as manhãs, é quando fala lá na carta de Pedro, né, que o sangue de Cristo é aspergido diariamente sobre os eleitos, né, sobre nós. Olha só, pastor. Há uma lenda aí que a primeira igreja, a igreja primitiva, também era chamada de igreja do caminho, que eles caminhavam, né, o andar. Paulo traça a vida cristã como um andar.
E o andar pressupõe uma coisa diária, uma coisa em movimento, né? A gente percebe, numa leitura mais amiúda, mais contemplativa da palavra de Deus, que a obra de Deus ela é diária. Ao mesmo tempo, olha que coisa interessante. Quem que diz, Pedro, que diz que o sangue é aspergido diariamente, aí Paulo pega e diz nos Coríntios, e por amor a Cristo nós somos entregues à morte o dia todo. Então, sabe aquela coisa, eu estou morrendo e Cristo me perdoando, eu estou pecando e Cristo me perdoando, eu estou sendo julgado e a misericórdia está me abraçando, eu estou sofrendo, mas a bondade está comigo, eu estou sentindo culpa, mas a justiça por essa culpa e o julgamento já veio, já ocorreu. Eu só não dei conta ainda de acreditar na salvação universal. Mas aí quando eu defendo que não, que ainda há um stop, um pit stop, aí, em algum lugar dessa corrida tem um pit stop, onde Deus enche os nossos pneus, nós esvaziamos nossos pneus, onde nós passamos por um check-up, enfim, há alguma coisa ali que é feita, há alguma coisa ali, sim, eu ainda acredito nisso. Não acho que seja assim banal, não é? Mas eu não tenho um pingo de dúvida que é a misericórdia, que está garantida. Eu sou calvinista desde sempre. Né? Nunca fui, antes de ser crente eu já era calvinista. Né? Senhor dos Exércitos. Né? Senhor dos Exércitos e tudo. Quem é o Rei da Glória. Né? Então, enfim, sempre acreditei nessa misericórdia infinita, nessa graça implacável, que não tem como o homem desemplacá-la, não tem como reverter o processo da graça, né? Que a misericórdia que nos toma e nos faz filhos de Deus. Né? Enfim, não acho que seja uma salvação universal. Como eu disse, acho que em algum período, momento da vida de todo ser humano, precisará necessariamente ter esse pit stop, essa parada para rever tudo, mas tudo vem de Deus, tudo é por Deus, tudo é por Ele e para Ele, inclusive a chamada para esse pit stop. Aleluia. Tópico 5, página 186. Será que nossa incapacidade de experimentar conscientemente a alegria da misericórdia é resultado de nossa descrença ou de nossa ignorância? Pergunta retórica, né, pastor? A misericórdia de Deus é ilimitada, gratuita e disponível para nós em Cristo Jesus. Mas quantos são, pastor, aqueles que não se alegram, né, não são felizes, vamos dizer assim, pela ignorância de não conhecer a Deus, né, de não ter um relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Cristo, né, de uma vez por todas, né, o véu foi rasgado. E é interessante porque o sumo sacerdote, como diz, né, no Antigo Testamento, ele tinha o privilégio de entrar uma vez por ano, né, no Santo dos Santos, que é onde se manifestava a presença de Deus. Mas Cristo, né, se entregou de uma vez por todas, e hoje nós podemos, né, nos achegar, como diz o apóstolo Paulo, com confiança, com ousadia e com alegria, né, diante do trono da graça. E é interessante, pastor, porque numa das leituras eu aprendi, né, porque eu ficava pensando assim, né, por que ser assim? Aí o autor, ele falando assim, que antigamente, na cultura, né, dos reis, inclusive a gente vê isso, né, no livro de Esther, ninguém poderia se achegar ao rei sem a permissão dele, a não ser uma pessoa, o filho primogênito, herdeiro do trono. Somente ele poderia chegar sem permissão, poderia chegar confiadamente. E esse filho herdeiro é o nosso Cristo, né, que abriu o caminho como primogênito de muitos. Aleluia, pastor. É muito bom compreender isso e se alegrar nisso, nessa verdade. Essa misericórdia, né? O povo está aí batendo cabeça aí de graça, de misericórdia, se perde, se não perde salvação. E eu estou com Davi. Davi lá no Salmo 51, muitos anos antes de qualquer teologia conceituada ou escrita,
Ele simplesmente escreve: não retires de mim a alegria da tua salvação. É incrível que ele poderia ter orado assim: não retires de mim a tua salvação. Mas como ele tinha uma crença cabal, uma crença eterna dentro dele, de que a salvação não poderia ser tirada dele, o máximo que poderia acontecer é ele ficar muito triste, porque Deus estava triste com ele, ele ora: então não retires de mim a alegria da tua salvação. Porque a salvação ele sabia, ele estava convicto que não era possível ser tirada dele. Não é? Né? Então, assim, pronto, acabou. Essa incapacidade de experimentar conscientemente a alegria da misericórdia precisa ser extirpada da minha mente, da sua mente. Como Davi, né? Não é possível retirar a salvação de você. O máximo é a alegria. Então, e a alegria da salvação, você pode, como Davi, se arrepender dos seus atos aqui e retomar essa alegria. Sim. E viver essa salvação não como um fardo, mas como uma glória, né? Então Deus é maravilhoso, misericordioso e não retira de nós a sua salvação. E nós podemos conscientemente conhecer a alegria da misericórdia e viver alegre nessa salvação todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, pastor. Amém. Finalizamos, pastor, essa lição, mais uma caminhada, mais um aprendizado, né? Somos edificados. A cada lição, as nossas vidas são edificadas para a glória de Deus. E como diz o senhor, é como eu me sinto peregrino. A cada lição cai um fardo, sabe? A cada lição aprendida, a cada lição ali. É maravilhoso, pastor, conhecer o nosso Deus. É maravilhoso, né? Se relacionar com Deus no padrão dele. Nós achamos que o nosso padrão é bom. Não é. É falho, é finito, é corruptível. Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Deus é imutável, fiel. Sem palavras, pastor, para expressar. Glória a Deus. A graça e a paz, quanto a mim, né? Hoje até nós extrapolamos o tempo, né? Provavelmente, esta será a última lição gravada. Se tudo correr bem, depois desta a gente volta. Vamos ver o que vai dar aí, vamos ver como é que vai ter os andamentos, né? E eu acho que eu vou até sentir saudade dessas gravações, porque é incrível, né? É um outro tipo de aprendizado, mas nós crescemos muito também nas gravações, nas lições, revendo. E Deus abençoe a todos e marque seu sim. A graça e a paz, pastor João. A graça e a paz a todos. A graça e a paz.